Olá a todos e todas. Eu sou a professora Rosa Vasconcelos e vou estar com vocês à frente do componente curricular Planejamento e Avaliação Escolar, com carga horária de 60 horas, durante a primeira etapa do semestre letivo 2024.1, que inicia agora no próximo dia 24 de abril, na licenciatura em Geografia. Então, sejam todos bem-vindos ao nosso componente curricular. Esse é o contrato pedagógico e eu apresento aqui a equipe de tutores, né, que estão distribuídos aí de segunda a quinta, durante os horários da manhã, tarde e noite, e vocês poderão buscar o horário que melhor lhe convier e conversar com qualquer um dos tutores, seja de qual polo for o estudante, ok? Agora, eu coloquei aí a distribuição dos polos, professor Alberto com Limoeiro e Santa Cruz, Josilene com Carpina e Gravatá, e Niédia com Águas Belas e Pesqueira, porque são os tutores que vão acompanhar, fazer a mediação, né, correção das atividades, acompanhar vocês durante o encontro presencial nos polos, ok? Então, aqui as atribuições do discente, para a gente lembrar, né, que vocês devem acessar o AVEA diariamente, né? Além de acessar, né, o AVEA diariamente, é interessante vocês observarem as atividades propostas a cada semana antes de realizarem. Não deixar para a última hora, né? Vai lá, olha qual é o texto que você tem para ler durante essa semana, qual é o vídeo, qual é o material que está lá à disposição para estudar, se há um fórum temático para discutir, vai lá na atividade avaliativa, vê o que é para fazer, para você poder organizar o seu tempo, certo? Leiam as orientações, as mensagens nos fóruns, mensagens minhas ou dos tutores nas mensagens individuais, tá? É interessante vocês acessarem os materiais, fazerem as leituras, né? Assistir os vídeos, interagir com o seu tutor sempre que tiver dúvida ou qualquer dificuldade relacionada, seja relacionada ao conteúdo do componente curricular, atividade da semana, etc. Busquem o fórum lá de dúvidas ou enviem mensagem, preferencialmente usem um fórum, porque a gente esclarece dúvidas, a sua dúvida pode ser dúvida de vários, né? E se tiverem problemas de saúde que impossibilite, ou de outra natureza que impossibilite você entregar a atividade, ou realizar as atividades, ou participar das aulas, comunique imediatamente, para a gente ver como é que pode ajudá-los. Então, participem dos fóruns, dos encontros presenciais, tá? E não deixem de visitar também os fóruns de notícias, ok? Então, aqui a ementa do componente, nós vamos trabalhar com o planejamento e avaliação, tanto os aspectos teóricos como práticos, os aspectos metodológicos também, como planejar, como avaliar, né? É um componente muito rico, componente curricular rico, que tem muito conteúdo para a gente trabalhar em 8 semanas, mas a gente tem uma apostila que ajuda a gente a otimizar o tempo, tá? Bem, a metodologia, conforme consta lá no planejamento de aula, no tópico de apresentação no AVEA, né, a gente vai utilizar as aulas, né, e atividades presenciais nos polos, de acordo com o calendário de atividades do curso. Vamos também realizar atividade de ensino e aprendizagem e avaliativa semanal. Né? O que é que eu estou chamando de atividade de ensino e aprendizagem? Um fórum temático, né, que a gente possa realizar, uma tutoria online também, né, e as atividades avaliativas semanais obrigatórias que vocês já conhecem. Então, vamos ter fóruns semanais também, né, podemos ter fóruns, exibição de videoaula como essa, do contrato pedagógico, diálogos virtuais, que são as webconfs, né, também por meio das webconfs. E aqui a gente também tem que selecionar e analisar criticamente, à luz da bibliografia adotada, o planejamento de ensino e instrumentos e procedimentos diversificados de avaliação utilizados em sala de aula da educação básica,
que refere-se à prática como componente curricular, que é uma carga horária que está disponibilizada neste componente curricular, agora neste novo PPC, que é da entrada de vocês 2022.2. Eu vou explicar depois direitinho, ao longo do componente curricular, né, como a gente vai fazer isso. Mas, basicamente, a gente vai estudar o planejamento, vamos estudar a avaliação e chega um momento lá para quarta, quinta semana, em que a gente vai, né, entregar para vocês um roteiro, uma carta de apresentação e vai pedir para vocês ou analisar o documento que a gente vai disponibilizar ou para vocês irem à escola, né, ter acesso a esse planejamento, né, desse professor ou, né, a avaliação, os instrumentos, a forma como ele avalia. E a partir das leituras você vai fazer uma análise crítica e vai entregar um relatório ao final, que vai ser, inclusive, a sua avaliação presencial, esse relatório. E mais na frente a gente explica melhor, ok? Bem, as atividades presenciais, né, são realizadas no polo, exceto no polo de Santa Cruz de Capibari. Por quê? Porque no polo de Santa Cruz há apenas 2 estudantes matriculados que são de outras turmas. Então, esses estudantes têm a possibilidade de ou assistir a aula que a gente fizer gravada, ou ele se deslocar até outro polo e assistir a aula nesse polo, né? Então, a gente vai conversando com esses estudantes para ver qual vai ser a melhor forma de atendê-los. As aulas presenciais, elas vão ser desenvolvidas quase sempre. A gente, por meio de uma apresentação em PowerPoint, né, um diálogo, né, uma exposição dialogada, né, podendo incluir dinâmica de grupo, né, dinâmica de acolhimento, mas também vamos atentar para a frequência e participação dos estudantes na aula, além da sua atividade avaliativa que acontece em cada encontro presencial, ok? E esse encontro presencial pode, inclusive, ser também um seminário. Bem, a avaliação da aprendizagem, como é que a gente vai fazer a avaliação? Nós vamos, né, a perspectiva da avaliação é contínua, é processual, isso está lá no tópico de apresentação, no planejamento, né, do componente curricular, e as atividades são cumulativas, né, a perspectiva é cumulativa. Bem, e como é que a gente vai fazer isso? Então, vocês vão ser avaliados semanalmente, né, através das atividades disponibilizadas nas semanas, né, no ambiente virtual de ensino e aprendizagem, né, que tem uma pontuação direta, como serão também avaliados por meio de uma pontuação indireta, com a sua participação na tutoria online, nos fóruns de discussão e outros espaços, né, online. A avaliação de desempenho, né, essa que a gente está falando dessa participação indireta, ela corresponde, né, a tudo que vocês fazem no ambiente virtual de aprendizagem. Se você assiste o vídeo, se você lê a apostila, se a gente percebe, né, a sua participação, a sua presença no ambiente online. Também, né, nós vamos considerar as atividades presenciais na avaliação, na sua avaliação, assim como a avaliação presencial, que eu já antecipei, vai ser um relatório, né, que você vai entregar a partir ou da observação, né, participante numa sala de aula ou a partir de análise de documentos, a gente vai apresentar a proposta em breve. Em qualquer desses momentos, aí a gente pode utilizar instrumentos diversos, né? Para acompanhar, que a gente julgue que seja a melhor forma de acompanhar o desenvolvimento da aprendizagem de vocês. Ok? Então, a gente pode usar questionário, resumo, resenha, fórum, seminário, enfim. Mas isso vai ser sempre explicado e se vocês tiverem dúvidas, façam perguntas por meio dos fóruns, mensagem individual ou utilizem a tutoria, né, online semanal. Bem, aqui a distribuição da pontuação, apenas para lembrar o que vocês já conhecem, né? Então, vocês têm uma parte da nota de vocês à distância, que equivale a 30% ou 3 pontos, né? Dividido aí 2 ou 20%. Em todas as atividades, né, ao longo do AVE, nas 8 semanas, e mais um ponto daquela avaliação de desempenho,
que a gente falou, né? Sua participação ativa nos fóruns, na tutoria, etc. E os outros 70% estão distribuídos 50% na avaliação presencial, aquela avaliação que a gente faz na última semana do componente curricular, que normalmente é a 8ª semana, né? E mais 2 pontos distribuídos nos encontros presenciais. Somando tudo isso, a gente chega a 100%. Cada nota, independente aí da distribuição da média, é atribuída de 0 a 10, ok? Não deixe de fazer nenhuma das atividades online. Muitos estudantes, né, ficam comprometidos ao final do componente porque deixaram de fazer atividades online. Elas são importantíssimas não só para garantir a sua aprendizagem, o seu melhor desempenho, mas também para garantir que você possa ter uma boa média, né, ao final do componente. E que não vá para a final, que não precise de ajuda, etc. Bem, aqui a distribuição da pontuação, só retomando, mostrando que a média, né, a nota relativa a todas as atividades à distância, que são 3 pontos, e as presenciais 7 pontos ou 70%, ok? Lembrando, certo, que o estudante só vai à avaliação presencial caso ele tenha, no mínimo, uma atividade online com nota diferente de 0, dentre aqueles 20%, ok? Bem, os critérios aqui de avaliação, de um modo geral, a gente vai observar, como já bem disse, se vocês acessam os recursos, né, na plataforma, apostila, link, chat, vídeos, textos, fóruns, né, a sua interação, discutindo e debatendo temas formando novas ideias com outros participantes. O diálogo é fundamental para você ter um bom desempenho aqui nesses 10%. E a gente aqui atribui um critério, né, como sugestão, né, para que a gente possa melhor avaliar vocês em relação a esse desempenho aqui. Bem, os critérios de avaliação que a gente elegeu aqui são pontualidade na entrega das atividades semanais obrigatórias, também a realização das atividades, né? Você sempre realiza, sempre entrega no prazo, a frequência nos encontros presenciais, mas não só a frequência, né? A sua participação também, né? A realização da atividade presencial, certo? E a sua participação semanal na tutoria. Então, participação em fórum de discussão, participação, interação no ABA, em fórum, chat, certo? Construção do texto, né? Com relação a aspectos linguísticos, clareza, objetividade, coesão, coerência e ortografia. Então, tudo isso a gente observa como critério de avaliação. E também a construção do texto com base nas normas da ABNT. Aí vocês poderiam me perguntar, professora, o que é isso, norma da ABNT? A gente teve aí recentemente um curso, todos os estudantes foram inscritos, né, para esse curso de normalização. Eu espero que vocês tenham participado, mas de toda forma, as normas estão lá no tópico de apresentação, numa pasta chamada materiais, e a gente vai a cada momento explicando isso, os tutores vão explicando ao longo das semanas nas tutorias, e a gente vai colocar também a explicação de como a gente quer o trabalho de acordo com as normas, né, toda vez que a gente fizer uma orientação da atividade. A outra questão aqui é a segunda chamada, vocês já estão atentos a esse aspecto, mas a segunda chamada é necessária imediatamente. Ao faltar, né, a avaliação ou encontro presencial com o estudante, imediatamente acesse lá o AVEA ao lado do seu perfil, faça o requerimento online, coloque o documento comprobatório da situação e solicite a segunda chamada e aguarde que o seu coordenador autorize a segunda chamada, tá certo? Se a segunda chamada for do encontro presencial do primeiro ou segundo, ou da avaliação presencial, eu costumo fazer sempre tudo na data dedicada à segunda chamada lá no calendário, todas elas, ok? Mas eu já recomendo, não faltem os encontros presenciais, não faltem a avaliação presencial, a não ser que haja um motivo realmente
que justifique, ok? Por fim, a gente tem aqui o exame final e a gente explica aqui que você tem que ter média igual ou superior a 2 para você poder ir inferior a 7 para que você possa ir ao exame final, certo? Isso para os cursos superiores, ok? E a questão da sua aprovação no curso superior ou técnico, né, a média após o exame final é 6, ok? Outra coisa importante de salientar aqui é que neste componente curricular, né, o exame final poderá ser tanto uma avaliação convencional, constando questões estudadas ao longo do componente, como poderá ser a correção recomendada pelos tutores no relatório final, aquele relatório que eu falava lá na avaliação, que vai ser nossa avaliação presencial. Bem, aqui tem uma orientação que a gente costuma trazer para ninguém dizer que não estava avisado sobre cola, né, que é uma prática não ética, né, e aí a gente tem uma explicação sobre ética. Não é uma prática recomendável e desejável num ambiente acadêmico, então a gente alerta para que vocês evitem, não é, a cola, porque nessa situação, normalmente a gente identificando os estudantes que tiverem, vamos dizer assim, identificado uma prática de cola, a gente tem a atividade zerada. Né? E isso já está aqui pactuado no contrato pedagógico para que ninguém se sinta desavisado, ok? A outra questão é relativa ao plágio, né? O plágio é crime e é quando a gente se apropria da produção intelectual de outra pessoa. Então eu escrevo uma frase dizendo que é minha, mas alguém escreveu, está lá registrado um artigo, uma revista, né? E aí eu tomo e coloco lá, copio e colo no meu trabalho como se fosse minha. Isso é apropriação indevida, né? De uma produção intelectual de outra pessoa, né? Isso configura plágio e é crime. Outra prática que não é incentivada nem desejada no ambiente acadêmico. Então, a gente já vai avisando, né? Por isso, as normas da ABNT, para citação, né? Como é que a gente cita a obra de outro autor, como é que a gente faz a referência, tudo isso a gente pode ir conversando e orientando ao longo, né, do componente, mas também, né, quem está inscrito lá no curso de normalização, vai lá, dá uma olhadinha, pesquisa, tá? E a gente vai aprimorando essa prática sempre. Bem, considerações finais, eu coloquei aqui uma mensagem do pedagogo Rubem Alves, e ele diz assim: para isso existem as escolas, não para ensinar as respostas, mas para ensinar as perguntas. As respostas nos permitem andar sobre a terra firme, mas somente as perguntas nos permitem entrar em pleno mar desconhecido, né? Então vamos aqui lembrando também Paulo Freire da pedagogia da pergunta e não da pedagogia da resposta. Então a gente parte do princípio que o bom professor é aquele que provoca as perguntas e que não dá respostas prontas, porque a gente quer provocar, a gente quer proporcionar a vocês a oportunidade de se tornarem autores, né? Autônomos e criativos. É assim que a gente forma o sujeito crítico, né? E criativo, autônomo, autor da sua própria história. Bem, e aqui as referências bibliográficas que também estão lá no planejamento, né? Estão no PPC do curso. E a gente conclui, por hora, o contrato pedagógico. Qualquer dúvida, coloquem lá no fórum de dúvidas, comentários e sugestões, e a gente está à disposição para esclarecer. Boas-vindas a todos e até breve.